começando Comportamento é Fase. Um programa para pais, mães, educadores e todos que acreditam que entender é o primeiro passo para educar. Com o Dr. Marcos Salles, médico pediatra e criador do projeto Fases. Todos os sábados, às 2 da tarde, pela Rádio Paraná. Comportamento é fases. Entenda antes de reagir. Olá, queridos pais, ouvintes da Rádio Paraná Oficial Web. Mais uma vez estou aqui com vocês às 14 horas, todos os sábados, para nós conversarmos sobre comportamento, crescimento e desenvolvimento infantil. Mais uma vez, agradeço a todos os ouvintes estarem conosco e, de antemão, uma novidade, agradecer principalmente porque a nossa audiência, a cada dia que se passa, está aumentando. Isso mostra que nós estamos no caminho certo. Primeiro, fizemos somente 3 apresentações até agora. A primeira apresentação, 2.003 ouvintes, segunda, 2.006, e na última chegamos a mais de 213, não 2013, né, Alexandre? Então, novamente, primeira apresentação, 203 mil ouvintes, segunda, 206 mil ouvintes, e a terceira... 330. Primeira, 330? Meu Deus do céu. Então, agora eu fiquei nervoso. 330. E cada dia mais está aumentando. E para nós é uma gratificação poder estar ajudando você, pai, no comportamento, no crescimento, no desenvolvimento infantil. Hoje também é a primeira vez que nós vamos fazer o programa no formato entrevista, podcast. Trouxemos uma pessoa muito especial, uma pessoa que vai trazer conhecimento da sua vida prática, da sua vida diária. Nós temos hoje a Carolina, mas eu prefiro que ela se apresente, mas de antemão, Carolina, é um prazer estar aqui com você. Prazer, Dr. Marcos. É um prazer ter você aqui, principalmente passando por situações que você vai conseguir ajudar muitos pais que estão do outro lado, passando pela mesma fase, passando pelas lutas, passando também pelas vitórias. Então, é um prazer novamente ter aqui você no projeto Fases. Eu queria agradecer, então, pelo convite, né, do Dr. Marcos, por estar aqui hoje com vocês. Então, eu queria me apresentar. Eu sou a Carolina, sou enfermeira, sou casada, sou mãe de 2 filhos maravilhosos e eu estou muito feliz por estar aqui hoje com o Dr. Marcos nesse podcast. Que legal! Hoje o nosso podcast é sobre vozes atípicas, né? Uma conversa sobre maternidade, autismo e superação. Carolina, como que eu posso te chamar para você ficar mais confortável durante o programa? Pode me chamar de Carol. Então vamos lá, Carol. Podemos falar o nome do seu filho? Como que você prefere? Podemos falar o nome do meu filho se chama Miguel. Então vamos lá. Hoje, para aqueles pais que estão conosco, para que entendam o nosso programa, Vozes Atípicas, essa conversa é sobre maternidade. A Carol é mãe do Miguel, o Miguel tem um autismo e vai ser uma conversa desde o momento em que ele foi gerado, desde o momento em que ela começou a ver o Miguel de forma diferente, desde o momento em que ele passou por um diagnóstico, desde os momentos que ela teve que entender o Miguel e superar as dificuldades, e vamos conversar sobre isso, tá? Para compartilhar um pouquinho mais da sua história, dos desafios e dos aprendizados vividos ao longo dessa caminhada. Carol, antes de mais nada, me conte um pouquinho sobre o Miguel. Miguel hoje é uma criança super calma, uma criança feliz, né? Apesar das dificuldades dele, né, com a interação social, na comunicação, mas assim, o Miguel é uma criança muito feliz, Dr. Marcos. Bem tranquilo. Bem tranquila, é uma criança que não é agressiva. O Miguel, ele não toma medicamentos, né? Ele só faz as terapias dele hoje, que ele tem tido muitos avanços nas terapias, né? Que legal. Uhum. Vamos voltar um pouquinho antes do diagnóstico, Carol. Volta comigo ali no tempo que quando foi exatamente o momento que você começou a perceber que do fundo do seu coração que você começou a sentir que alguma coisa
era diferente no Miguel? Então, eu comecei a perceber sinais, assim, que o meu filho não estava, né, com o seu desenvolvimento, né, de acordo, né, com a idade, com os meses dele, né. Com 8 meses eu via que o Miguel ele olhava para mim, mas ele não mantia contato visual, né. E ele era uma criança que chorava muito, muito irritada, né. Ele não gostava de contato com outras crianças, ele não gostava de contato com areia, com terra, ele não gostava de ficar muito no chão. O Miguel foi uma criança que ele não gatinhou, né. Ele começou a andar com 1 ano e 6 meses lá na data limite, né, ele não andava. Então foi essas coisas que começaram a chamar muito a minha atenção, apesar de a minha gestação ser uma gestação de baixo risco e eu não ter tido nenhuma intercorrência durante a minha gestação, né, eu senti que algo assim no meu coração, que o Miguel era diferente das outras crianças, né. Eu comecei, sem querer, a olhar para as outras crianças dos mesmos meses que ele, e eu comecei a perceber que o Miguel não se desenvolvia da forma que teria que ser. E de certa forma hoje, os pais fazem essa comparação, né, com qualquer filho. Às vezes você está num parquinho, às vezes você está numa festa de família, aí tem outras crianças. É bem natural, por exemplo, eu chegar nas minhas puericulturas, que são aquelas consultas que eu avalio crescimento e desenvolvimento infantil, e as mães relatarem: olha, tem uma outra criança em casa que está mais gordinha, está mais magrinha, já está caminhando, meu filho não está, tem um dentinho, outro filho não tem. Então, assim, de forma natural, essa autoavaliação, ela sempre acontece. Mas como você disse, algumas coisas bem pontuais você percebeu, como textura, às vezes rotina, como brincar de areia que você contou. Então, em esse primeiro momento você não exatamente sabia o que estava acontecendo, mas já começou a ter um sinal de que você estava, eh, um sinal que chamava mais a atenção do seu filho, né? Uhum. E nesse momento que você percebeu esses sinais, você levou para algum médico? Você conversou com alguém? Então, eu levava meu filho para fazer as puericulturas dele normal, só que assim, eu nunca consultava o mesmo pediatra 2 vezes, Uhum, porque sempre o pediatra que avaliava meu filho falava que eu teria que levar ele para uma avaliação com um neuropediatra. E eu, na parte da minha negação, eu entendi, não eu naquele momento ainda eu não queria levar meu filho, e eu queria a opinião de outros médicos, eu buscava informações na internet, que na verdade eu não aceitava que o meu filho poderia ser autista. entendi. Então essa troca de profissionais não necessariamente era por conta, eh, de outros fatores, mas sim por conta que você mesmo ficava trocando para ver se algum falaria alguma coisa diferente Diferente. para Uhum. embasar aquela afirmação que você estava fazendo de negação. "Não, Sim, meu filho não é, então eu não vou é. continuar procurando outros profissionais", Uhum, tá. Nós vamos ver mais à frente que esse processo de negação faz parte do processo de aceitação da doença também, como um todo, tá. E existiu algum médico ou algum familiar ou alguém que olhou para você, para o seu filho, enquanto você comentava sobre ele e alguém falou: "Não, não é assim, não é isso", ou você percebeu isso de de antemão e já sabia que alguma coisa diferente estava? Porque às vezes o pai não percebe e vai perguntar para algumas outras pessoas e as outras pessoas minimizam o que está acontecendo, uhum. ajudando a mascarar mais ainda os sintomas, né. Uhum. Então, a questão da família, sim, né, eles davam bastante opiniões na época, meu filho, ele não falava, né, e sempre tinha aquele ditado: "Ah, menino demora mais para falar", por exemplo. "Não, você tem que esperar o tempo dele", né, que cada criança tem seu tempo. Só que o que acontecia? Meu filho não falava, meu filho não andava, e isso começou no meu coração, assim, como mãe, começou a me dar uma inquietação no coração: "Não, tem alguma coisa errada".
Mas como eu te disse, eu sempre mudava de pediatra porque eu não queria escutar a verdade, né, que os Uhum. pediatras falavam para mim. E, na verdade, eu buscava um profissional que falasse o que eu queria ouvir. Exatamente. Uhum, acho que era isso. Por isso que eu recomendo aos pais alguns pontos específicos, já de antemão, relatando que esses pontos específicos que eu vou relatar, que eu vou falar, merecem, quando a criança apresenta, eles merecem uma avaliação médica. Esses pontos, eles não dão diagnóstico de forma isolada do autismo, mas são informações para ajudarem os pais, uma vez, a compreenderem o seu filho. Então, por exemplo, se você tem um filho que ele tem dificuldades para responder o próprio nome, que ele não tem muito contato visual, que ele não tem muita troca de olhares, que é uma criança que não expressa tanto reações de alegria, de tristeza, é uma criança normalmente que não tem muitas expressões e não necessariamente seria uma criança apática, uma criança que tem movimentos repetitivos com a cabeça, movimentos repetitivos com as mãos, gosta de sempre as coisas estarem exatamente da mesma forma, não tem muito interesse de interagir, em comunicar-se tanto com os pais, com os familiares, com os amigos, organiza os brinquedos sempre da mesma forma e da forma repetitiva, tá? Tem uma dificuldade intensa em mudanças de rotina. Se você tem uma viagem para fazer e leva essa criança apresenta grande dificuldade porque ela sai do ambiente dela, do ambiente que gera segurança. Então, repete às vezes palavras dentro de um contexto. Isso deve ser olhado de forma mais complexa, tá? Ah, meu filho apresenta de tudo isso que o doutor falou, meu filho, ele gosta de organizar os brinquedos dele de forma repetitiva, meu filho é autista. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que uma vez que você começa a ver no seu filho essas características e elas vão se somando, isso quer dizer que seu filho precisa de uma avaliação médica, uma avaliação de um psicólogo e, às vezes, uma avaliação do psicopedagogo no qual a escola participa. Porque a interação desses dados, a interação dessas informações que vão levar o médico a um diagnóstico. Entrando um pouco mais, Carol, na sua vida pessoal ali, como foi o dia em que vocês receberam esse diagnóstico? Conta um pouquinho para mim. Então, daí eu criei coragem, levei meu filho, né, no neuropediatra, né? Nisso, o neuropediatra pediu para fazer o teste do neuropsicológico, né? Meu filho fez 8 sessões e a gente levou o laudo para o médico, né? E nisso foi assim, eu digo para você que foi muito difícil, porque no fundo eu sabia o que ele ia me falar, mas eu tinha um fundo de esperança que ele falasse: não, não é isso, sabe? Seu filho só tá com atraso de desenvolvimento, que tudo vai passar e que tá tudo bem, né? E eu digo que foi um dos piores dias da minha vida, foi o dia que eu tive que ir no consultório médico e ouvir da boca do médico em voz alta: então, mãe, seu filho é autista nível 2 de suporte. Foi muito difícil para mim, é muito difícil para mim ainda, né? Porque naquele momento que ele laudou meu filho, eu digo que os meus pés, que as coisas saíram do chão, assim, os meus pés saíram do chão, porque eu pensava, e agora? Como que vai ser o futuro do meu filho? Porque eu idealizei muitos sonhos para ele, sabe? E a partir daquele momento, eu acho assim que tudo, para mim, aquele momento, tudo tinha acabado. Foi um momento muito doloroso, tanto para mim quanto para o meu marido, né? Uhum. Mas no fundo foi um alívio, porque pelo menos a gente sabia o que estava acontecendo com o Miguel, que tinha um tratamento, né? Que a gente ia começar a fazer as terapias e que ele ia conseguir desenvolver, né, melhor na comunicação, que era o que eu mais buscava. E na verdade eu levei ele ao médico por causa que ele não, até os 3 anos ele não falava.
Então eu queria escutar a voz do meu filho, eu queria que ele me chamasse de mãe, o pai dele queria que chamasse ele de pai, sabe. Então foi um momento muito difícil, muito delicado, na época eu estava grávida, né, estava gestante, então foi um misto de emoções, Eu imagino o turbilhão de de sensações, porque sensações. ao mesmo tempo você grávida, os Uhum, hormônios ali à flor da pele, alguns mais potencializados, e uhum, você também como profissional da área da saúde, tendo em suas mãos todos os sinais e sintomas que te levavam a pensar no autismo, mesmo assim você tinha aquela negação. uhum, Então, em primeiro momento, o medo pelo que viria à frente, mas em segundo momento, um alívio que pelo menos com um diagnóstico vocês conseguiriam dali para frente ter um caminho a ser seguido, né? Porque nós sabemos que muitas crianças sem diagnóstico, uma vez que não tem um CID, tudo fica mais difícil para os pais. Às vezes os pais buscam, por mais que tenham direitos, mas uma vez que não se tem o diagnóstico feito por um profissional e não existe um código, você adentrar com papéis ao seu convênio de saúde ou ao Sistema Único de Saúde para solicitar terapias é muito difícil, porque uhum, a primeira coisa que tem que existir é o diagnóstico. Na prática, é assim, mas na teoria nós sabemos que para a criança ter acesso às terapias não necessariamente é obrigatório. Ela tendo sinais e sintomas de que há uma deficiência no seu crescimento e desenvolvimento, já deve ser intervido e já deve iniciar essas terapias. Por isso que eu falo muito com os pais. Alguns pais me escrevem perguntando quando que é a idade ideal para ter o diagnóstico ou por que quando eu vou num profissional, o diagnóstico às vezes muda. Então, o que que acontece? Se os pais eles começam a ver os sinais e sintomas de forma precoce e essa criança passa por um profissional experiente, você pode ter até, seria a idade ideal, do diagnóstico de autismo lá por média dos 2 anos. Mas cada criança tem a sua peculiaridade, ou seja, tem crianças com 2 anos que não vão apresentar todos os sinais e sintomas referentes ao autismo. Então, fica uma janela muito grande para o profissional médico dar esse diagnóstico. Por isso que são marcadas 1, 2, 3 sessões para que se reúnam todas essas informações. Então, a idade correta é quando existe todas essas informações, a partir dos 2 anos, porque o mais importante não é você ter pressa em ter o diagnóstico. O mais importante é você ter todas as informações necessárias, empilhar essas informações como comunicação, interação, comportamento, desenvolvimento, a relação dessa criança, como que é a relação com os pais, como é essa relação na escola. Você tendo todas essas informações, você vai chegar no diagnóstico preciso. Então, não é ter pressa a chegar ao diagnóstico, mas sim o momento em que você chega ao diagnóstico, você ter 100% de que esse diagnóstico foi bem feito. E porque muitas vezes um médico fala, meu filho tem autismo, e outro médico fala que não tem. Por quê? Às vezes um médico, ele tem mais comunicação, teve mais consultas com aquele paciente, a mãe já levou 1, 2, 3 vezes a criança naquele profissional, o olhar daquele profissional é diferente. Outra coisa, e às vezes passa-se um tempo e se leva a outro profissional. Então a janela de crescimento e desenvolvimento da criança também muda. E a visão do médico frente à criança também muda. Por isso que eu sempre reforço que o diagnóstico não necessariamente tem que ser um diagnóstico feito numa primeira consulta. Às vezes eles falam, nossa, eu estou várias vezes indo ao médico e o médico manda eu voltar 1 ou 2 vezes e eu não sei o que está acontecendo, tá? Tem gente que fala, Carol, sobre, do jeito que você estava falando, por mais que eu estava sabendo do diagnóstico do meu filho, eu não estava aceitando. O que é esse luto imaginado do filho? Uma vez que você tem um diagnóstico, o que é esse luto do filho imaginado para você?
O que você esperava para o seu filho que fez você ter medo do futuro para ele? Então, no começo, assim, eu não sabia explicar o que eu estava sentindo, essa negação, né, não porque eu amava menos o meu filho, mas eu tinha idealizado para ele, um futuro de uma criança normal como qualquer outra, levar ele para natação, para o judô, né, não levar ele para salas de terapia, que é o que a gente faz atualmente. Então foi muito difícil para mim a questão do luto do filho imaginado, porque eu tinha idealizado, com ele ainda, gerando ele ainda, né, um futuro que naquele momento não seria, né, o ideal, que não ia acontecer, né. Então eu tive esse luto de negação para mim, eu entrei em depressão na época, porque eu não aceitava o diagnóstico do meu filho. Entendi. E aí nós vamos entrar em um ponto que eu, como pediatra, eu costumo dizer: pais de crianças atípicas, elas podem sofrer uma grande descarga emocional. E muitas vezes os profissionais, eles focam só na criança, mas nós devemos entender que para a criança estar bem, os pais devem estar bem, porque quem cuida, quem gera momentos felizes ou não, e quem aporta renda para a sobrevivência daquela criança são os pais. Então, a saúde mental dos pais também deve ser cuidada, e muitas vezes os profissionais somente focam na criança e deixam os pais de lado. E os pais, muitas vezes, eles sofrem tristeza, ansiedade, irritabilidade, sensação de culpa. Será que isso está acontecendo com meu filho porque é culpa minha? Vontade de desistir de tudo. Às vezes vem os pensamentos de: será que é bom para o meu filho eu estar perto dele? Não aguento mais isso. Às vezes vem os pensamentos de: é melhor eu estar longe do meu filho do que ficar triste perto dele. Pensamentos de morte, sensação de morte, tá? Então, não devemos isolar uma vez o filho do pai e da mãe. Uma vez que se tem um diagnóstico, deve-se fazer o controle como família. Na saúde, nós chamamos de equipe multidisciplinar, avaliando a família como um todo. Então, tentando promover a equidade naquela família. Se o pai está um pouco mais depressivo, um pouco mais ansioso do que a mãe, você deve aportar mais atenção ao pai. Se a mãe ela está exausta, cansada, tem os afazeres do dia e isso já está afetando o seu trabalho, está tendo um prejuízo no seu trabalho, você deve dar uma atenção maior à mãe. E isso não necessariamente quer dizer que você vai deixar de dar atenção para a criança. Mas, uma vez que você não foca na família como um todo, perde o sentido, porque a base da criança é a família. Então, a família, ela também deve fazer parte das terapias e dos tratamentos. E para você, Carol, como foi esse processo, uma vez que você teve o diagnóstico e seu esposo também ficou sabendo? Como ficou a relação do seu casamento em relação ao diagnóstico do seu filho? Assim, a princípio foi muito difícil, né, porque o meu marido ele é mais fechado, então ele se fechou, né, e eu no momento, na época, eu fiquei muito nervosa, né, eu chorava muito, eu tive depressão, ansiedade na época, né, e pensava: "Meu Deus, e agora? Como que vai ser o futuro do Miguel? E quando eu não estiver mais aqui, quem que vai cuidar do Miguel?". Então, assim, ficou assim, entre eu e meu marido, assim, ficou bem complicado até a gente conseguir se organizar, né. Entendi. Porque no fundo, estava todo mundo perdido, né? Sim, todo mundo Ele, perdido. como homem, que normalmente acontece, o homem se fecha e fica no canto dele, tentando organizar o pensamento, e a mulher, pelo contrário, ela precisa mais de uma proximidade do parceiro para sentir segurança. Olha, eu estou aqui com você, a gente vai passar junto isso, mas às vezes isso não acontece e não é nem por negação, não querer, é porque está no processo de aceitação mesmo, sabe? De tudo que está acontecendo. O que você diria hoje
depois de todo esse processo que você passou, de uma vez ter o diagnóstico, ter a dificuldade de aceitação, uma mãe, um pai que está lá do outro lado nos ouvindo, o que você diria a essa pessoa se você pudesse deixar uma mensagem? Eu acho assim que você procura ver sinais, né, que não são típicos da criança, buscar o seu pediatra e não demorar muito para ter o diagnóstico, né? Porque no meu caso eu demorei muito para ter o diagnóstico porque eu entrei numa fase de negação. Mas assim, eu digo para os pais que o diagnóstico ele traz um alívio, né, para gente que é como pai e mãe. E quanto mais cedo você começar a fazer as terapias, mais breve você vai ter resultados do desenvolvimento do seu filho. Exatamente. Então, pais que estão nesse processo de tentar encontrar um diagnóstico para o seu filho, entendam que escrito existe que uma vez que você tem o diagnóstico, principalmente existe 3 fases. Podemos dividir essas fases em outras fases, mas principalmente a fase do luto, que é a fase da não aceitação, da tristeza em si. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe as adversidades que seu filho vai passar, você não sabe como vai ficar seu relacionamento, você sabe que seu filho vai precisar de terapias e você trabalha, você não sabe onde vai encontrar esse tempo e você passa por esse luto. E depois tem uma segunda fase que é a fase de negação. Você não quer aceitar. Por mais que você tenha um diagnóstico, você começa a fazer o quê? Procurar outros profissionais que dêem uma resposta que você quer ouvir. E isso a Carol deixou bem claro. Ela acabou passando por outros profissionais para tentar encontrar alguém que desse a resposta, mesmo ela sendo uma profissional da área de saúde. Mas por quê? Porque uma vez que estamos frente a dificuldades dos nossos filhos, é totalmente diferente eu, como pediatra, cuidar do meu filho numa emergência do que eu, como pediatra, cuidar do seu filho numa emergência. Porque as emoções estão afloradas e isso pode interferir na conduta que você toma. E depois da negação, uma vez que você passa, aí tudo se começa a reorganizar e você fala, bom, é o que é, já tenho o diagnóstico e o que eu vou fazer? A vida tem que seguir. Então, o casal começa a se reorganizar rotina, hábitos, condutas, horários. E eu quero deixar bem claro que isso está tudo bem. Isso faz parte do processo. Ah, eu estou negando, alguma coisa está errada comigo. Não, não está errado. A fase do luto, da negação e da aceitação são fases dentro da medicina esperadas para quem passa por esse processo. Por isso que se você está passando por esse processo, só tenha calma, só respire, procure um conforto, procure uma base, porque tudo vai passar. Quando nós entramos no tema, Carol, sobre rede de apoio e terapias, sua rotina real agora é a coisa mesmo, é o dia a dia, como é uma semana comum na vida de vocês? Então, toda semana a gente tem que se reorganizar, né? Meu marido, ele teve que mudar o horário de trabalho, né? Ele trabalha à noite para poder levar nosso filho para as terapias, já que eu trabalho em horário comercial, né? E a gente tem que sempre no domingo à noite se organizar para que não saia da rotina, porque tudo para o meu filho tem que ter uma rotina, né? Então a gente se organiza e daí meu filho faz terapia então 2 vezes por semana, né? E nos outros dias ele vai para a escola. Então a gente não pode sair muito dessa rotina para não desorganizar ele, né? Porque ele tem essa questão de rotina, ele precisa da rotina para se organizar, para se regular, né? Uhum. Porque uma vez que aí imaginamos, a criança ela precisa de uma rotina, mas nós não estamos falando de uma rotina, 8 horas eu vou levantar, mas 10 para 7 eu levantei, ou 8 e 10. Não, é uma rotina muito pontual. Só que o adulto também tem uma rotina. Então, tentar conectar a rotina da criança com a rotina da casa, terapia, escola, horário de sair do trabalho, horário de buscar a criança, aí a mulher tem as fases hormonais, aí o marido às vezes trabalha de dia, de noite,
é bem complicado isso. Então, a última fase é uma fase de reorganização. E essa fase de reorganização, às vezes, demora tempo. Não espere que isso aconteça em um dia, em uma semana e, às vezes, em um mês. Isso vai tempo, porque, por exemplo, tem casais que o marido ou, às vezes, a mulher tem, acabam trocando de áreas de trabalho, de profissões, para se adequar à rotina da criança. Então, vê o quanto isso afeta o dia a dia ali da família. E para você, Carol, teve alguma terapia ou alguma abordagem única que você fala, olha, essa abordagem única aqui mudou o jogo, mudou tudo na vida do meu filho? Eu acho assim que quando o neuropediatra falou: "Ah, o seu filho vai começar a fazer as terapias", eu acho que eu acreditava mais: "Ah, então ele vai fazer várias horas de fono", porque na verdade eu busquei, eh, levar ele ao neuropediatra para resolver a parte da fala dele. Só que meu filho tinha 3 anos e ele não sabia pular. Uhum. Então nisso entrou a terapia ocupacional, que era uma terapia que eu achava, assim, que não era mais importante, que a princípio a mais importante para mim era as horas com a fonoaudióloga. E também ele começou a fazer a psicoterapia, né, ele se tornou uma criança mais calma, ele tinha muita rigidez, então levar ele nos lugares de ambientes fechados era muito difícil, entendeu. Então isso foi uma coisa, assim, que ajudou as terapias, assim, eu digo que ajudou muito, né, porque meu filho hoje ele não toma medicação, mas assim, se não fosse as terapias, hoje eu posso te dizer que ele não ia, que nem hoje ele já consegue falar. Então hoje meu filho fala. Então, eu agradeço isso muito a parte da terapia dele. A terapia eu acho que é a chave ouro da Do do tratamento ali da tratamento. criança. Aham. Então, ao contrário de que você pensava que a fono era a chave mestra que abriria tudo, depois você entendeu que é um conjunto de ações que devem ser usadas com a criança. É exatamente, é uma equipe multi que a criança Uhum. tem que ter o fono, mas ao mesmo tempo ela tem que entender e gradativamente ter outras interações, conhecer outras texturas. E teve alguma terapia que prometeu muito, que você esperava muito e não te entregou? Não, eu acredito que todas foram importantes, Cada todas, uma no seu no tempo? seu tempo. Uhum. Ok. E financeiramente, como foi a respeito dessas terapias? Porque eu não sei se você fez no serviço público ou no serviço particular. Para Uhum. você foi tranquilo? Pode contar um pouquinho pra gente? Financeiramente, assim, eu digo para você que o autismo é, é alto custo, né? Tanto que uma consulta com neuropediatra tem um valor muito alto hoje né, no mercado. Eu tenho convênio médico, então meu filho faz todas as terapias pelo convênio. Não consegui terapias pelo Sistema Único de Saúde, ainda ele está na fila de espera, Uhum. né? Mas assim, o custo é bem alto, né? E aí nós temos outro ponto importante, porque nós sabemos como a vida é difícil hoje, nós sabemos o quanto monetariamente o nosso dinheiro está desvalorizado. E aí, do dia para a noite, você tem um diagnóstico e você tem que começar. Não é uma, não é duas, são várias terapias. Não é um dia da semana, são vários dias da semana. Isso gera um gasto. E muitas vezes essas terapias têm um valor que a família não tem um aporte, não tem financeiramente condições. E você vai para o Sistema Único de Saúde, que é um sistema bom, eficaz, mas todo mundo sabe que existe uma demanda grande e existe uma fila de espera. E aí entra em contramão de que eu, como pediatra, eu entendo que a criança entra numa fila e ela precisa esperar, mas por outro lado, eu também entendo que cada dia que passa e essa criança não tem acesso a essas terapias, se torna mais complexo você evoluir com essa criança e você pode aprofundar mais os sinais e sintomas dessa criança. Então, são duas vertentes que entram em contramão. Eu preciso o mais rápido possível das terapias, mas ao mesmo tempo o sistema
tem muitas pessoas precisando e não dá conta de todas as pessoas. E aí, como ela disse, tem terapias que ela ainda está na fila de espera. E isso é bem complicado. Então, imagina como a parte emocional da família está, imagina como a parte financeira modifica, imagina como a rotina do casal muda. Mas, no contexto geral das pessoas que você conhece, quando você leva seu filho para as terapias, você acaba conhecendo outras mães, ou no seu trabalho, você acredita que a maioria das famílias, elas têm o apoio suficiente que deveriam ter? Eu acredito que é difícil, Que é é complicado, né? complicado. É complicado. Então, pais, mais uma vez, voltamos lá no ponto inicial. Se você vê que seu filho apresenta algum sinal e sintoma, algum sinal que você acha que é diferente, leve ao médico o mais breve possível. Pode ser que não seja nada. Por exemplo, tem crianças que têm TDAH e tem crianças que têm uma irritabilidade induzida por tela, que na ponta da linha, para o pai, vai parecer que essa criança ela tem uma doença, um diagnóstico, mas muitas vezes não. Então você leva no médico, vai ter uma conversa com o médico vai dizer, olha, seu filho tem ou não tem. Mas o mais importante é o quê? Quanto mais precoce tiver o diagnóstico, quanto mais cedo você correr atrás das terapias, mais cedo você vai ter acesso. É diferente de uma criança de 2 anos que tem um diagnóstico e é diferente de uma criança que tem aos 10 anos. Imagina o tempo de perda de terapias, crescimento e desenvolvimento que ela perdeu. Ainda mais nós sabendo que até os 7 anos é assim, é a fase que você tem mais para se produzir rendimento na criança quanto a crescimento e desenvolvimento. Então, resumindo, não perca a oportunidade. Não sei o que está acontecendo com meu filho, leve ao médico, leve ao psicólogo, solicite uma avaliação da escola pela psicopedagoga. Se tiver tudo bem, ótimo, está tudo certo. Se tem alguma alteração, vamos correr atrás e vamos começar a fazer essas terapias. E sobre a escola inclusiva, como foi a sua experiência? Assim, é muito difícil porque a criança autista, ela tem direito, né, a ter um professor auxiliar para ajudar ela nas demandas, né. Quando meu filho começou a frequentar a creche, ele não estava desfraldado, então ele ainda era uma criança de 3 anos que usava fralda, né. Então foi muito difícil, meu filho estuda numa escola municipal, então não tem, né, professor auxiliar, mas assim, sempre as professoras tentam ajudar ele nas demandas, assim, Dentro do que elas no podem tudo ali, que né? elas podem, mas assim, professor auxiliar não tem, né, não tem. E se você quiser um professor auxiliar, você tem que entrar no Ministério Público, fazer a escola cumprir a lei. É muito complicado nessa parte. É bem complicado para os pais, é bem complicado para o profissional que está lá trabalhando, porque tem um profissional para N crianças e deveria ter 3, 4 vezes mais, e os pais cobram aquele profissional, mas no fundo a escola deveria colocar mais profissionais, então assim, é tudo muito complexo. Mas, mesmo sendo difícil, dentro de casa há gentileza, há amor, há carinho, e no final tudo se resolve com muita calma e muita conversa. Mas fora de casa, o mundo ele não é tão gentil assim. E nós vamos entrar em um ponto que às vezes é um ponto um pouco mais complicado da Carol conversar com a gente, que é sobre a rotina invisível da criança e alguns preconceitos que podem ter acontecido na sua vida. Me conta, por exemplo, Carol, se aconteceu com você ou não alguma cena em público que te marcou, um olhar, um comentário, uma crise sensorial às vezes, que as pessoas não conseguiram te entender. Então, para sair em público, normalmente eu não gostava muito de colocar o cordão de autista no meu filho, mas assim, eu tive que começar porque a questão de, às vezes meu filho fazia birra, ele se jogava no chão por causa do barulho, muitas luzes, né? A gente levava ele para o shopping, era muito difícil.
lugares assim, brinquedos, às vezes quando ele ia compartilhar com outra criança, sempre o pai, quando percebia assim que ele estava chorando muito, desorganizado, né? Tirava a criança e tipo é muito difícil pra gente, sabe? Então, pais, entendam uma coisa. Frente a uma crise de birra, ou não, um meltdown, que é chamado uma crise em uma criança que tem autismo, você que está lá com seu filho brincando e vê uma outra criança em uma situação de crise, lembre, tudo que está ao entorno daquela criança sensorialmente é 10, 20 vezes mais impulsivo para ela. Se você vê, por exemplo, um som, ouve um som ou vê uma luz, para aquela criança aquilo é muito potencializado. Então você, que é adulto, que tem poder de raciocínio e tem a parte racional, não haja como uma outra criança de forma emocional, sabe? Olhe a situação, se a criança está precisando de ajuda, se a mãe está sozinha e a criança está em uma crise, vá, pergunte para a mãe o que eu posso te ajudar. Se a criança, por exemplo, se jogou no chão, caiu perto de uma escada, ajude a mãe, que às vezes, por exemplo, como a Carol, estava grávida. Imagina essa situação, ela precisando de ajuda, a parte hormonal aflorada, o filho dela tendo crise e as pessoas ainda julgando ela. Então, a mensagem que eu quero deixar bem claro é: não julgue as pessoas. Você não sabe o que está acontecendo. Simplesmente dê o seu melhor. Você é o adulto na situação. Haja como adulto. Ajude, retire a criança do ambiente de estresse e a vida que segue, tá? E, de forma geral, o que você gostaria que esses pais, com esses olhares, entendessem? Entendessem que apesar de você olhar e ver uma criança, né, com uma crise sensorial, achando, uma birra, a mãe não coloca limites, ali a gente está tentando, né, acalmar o nosso filho, que é muito difícil, né, naquele momento. E sensorialmente, entendam, cada crise que a criança tem, cada interação que a criança tem autista, cada vez que essa criança sai de casa, se relaciona, ela está tentando modular o cérebro dela. O cérebro dela está tentando aprender como o mundo funciona. Então, essa criança ela não precisa ficar excluída do mundo. Pelo contrário, essa criança precisa de muito mais inclusão, porque ela vê o mundo, ouve o mundo, sente um mundo diferente. E ela precisa disso para o cérebro dela se modular, entender o que está acontecendo. Como que um cérebro vai entender uma situação se ele nunca passou? Como você vai saber o que é um estresse se você nunca passou por um estresse? Como você vai saber o que é uma perda se você nunca passou por uma perda? É isso que eu quero que você entenda, tá bom? Mas não é só tristeza, não é só preconceito, e existem vitórias e conquistas em tudo isso. E eu acredito que para o pai, a mãe de uma criança autista, essas conquistas têm um gosto muito mais especial, porque existe uma dificuldade maior para se chegar a essa conquista. Qual foi a conquista que fez você assim explodir de alegria ou chorar de felicidade do seu filho? Eu acho que aconteceu recentemente, inclusive. Meu filho agora, ele já está conseguindo formar frases já, que era uma coisa que ele não conseguia, né? Ele está agora conseguindo se comunicar mais. E foi um dia assim que eu estava dando banho no meu outro filho, né, na minha filha. Foi quando o meu filho conseguiu formar uma frase de 4 palavras. Eu Nunca parei, tinha feito. nunca tinha feito. Eu parei tudo e comecei a chorar. E falei, nossa, é isso aqui, sabe? Uma coisa tão comum Tô para as outras, conseguindo, né? com as outras pessoas, né? Tão comum para os outros pais. Meu filho conseguiu formar uma frase de 4 palavras. Ele vai falar. Hoje ele tá com quantos anos, Carol? 5 anos. Então imagina você, pai, do outro lado, seu filho com 5 anos que não tinha conseguido falar uma frase. Que às vezes a gente, no nosso dia a dia, é uma coisa tão natural, banal, que a gente não dá valor. Aí com 5 anos, seu filho fala uma frase.
eu imagino o quanto de felicidade isso te trouxe, mas ao mesmo tempo o que eu quero te dizer é que isso te mostra que você está no caminho certo. Por mais que seja difícil, por mais que seja lento esse processo de desenvolvimento, de fala, de cognição, de interação, mas ele acontece. Só que na criança autista acontece em um tempo diferente. E esse Uhum, tempo não é no nosso tempo, como nós queremos, é uhum, no tempo da criança. Quando ela tem estímulo, pode acontecer de forma mais acelerada. Quando não tem estímulos, pode se atrasar. Mas, em comparação, é um processo um pouquinho mais lentificado. E para você, como mulher, como mãe, o que o autismo te ensinou? Eu acho que o autismo me ensinou a ser uma mãe melhor, ser uma pessoa com mais paciência, né? Com mais empatia, né? Eu acho assim que eu tenho mais paciência em pequenos detalhes, que eu acho que antes eu não tinha paciência, porque eu acho que a nossa vida é tão corrida que você nunca para olhar os detalhes. E eu acho que foi isso que o autismo me ensinou, a ser uma mãe melhor a cada dia, né? Ajudar meu filho a evoluir a cada dia. Eu acho que seria isso, assim. Não precisa grandes feitos para te deixar feliz. Não, Detalhes detalhes já me já deixam te muito deixa feliz, como feliz. simplesmente uma frase, Uma né? frase. E nós já estamos, Carol, chegando próximo do nosso encerramento. As pessoas que não conhecem o seu filho, que não, o que você poderia falar de um lado pessoal do seu filho que você gosta muito e que muitas vezes as pessoas não veem, mas você como mãe, você gosta e se apega muito. Eu acho assim que o autismo não define o meu filho, né? Que o diagnóstico não define, que não vai mudar a história dele. E eu acredito assim que meu filho ainda vai ser muito feliz e vai dar tudo certo. E com certeza vai dar tudo certo. E se você pudesse deixar uma frase para uma mãe de filho autista, uma mãe que está nessa transição, tem o diagnóstico, não tem, mas eu percebo que algumas coisas estão diferentes, qual a mensagem que você deixaria para essa mãe hoje? Que ela não tenha medo do diagnóstico, que procure um profissional, né? Que o diagnóstico não é o fim de tudo, é o começo de uma história do seu filho. Perfeito, perfeito. O diagnóstico é o começo de uma história. Você, com um diagnóstico, não quero dizer que sua vida vai ficar mais fácil ou mais difícil, mas você tem um ponto de partida, você tem um caminho. Imagina você numa escuridão de sintomas e de situações que você não sabe o que o seu filho tem. Aparece o diagnóstico. Por mais difícil que seja a aceitação, mas uma vez tendo o diagnóstico, você, você tem o caminho a ser seguido, você conhece o caminho a ser seguido. Então, fica mais fácil você organizar a sua vida, organizar as situações. E o que você sonha para o seu filho? Ah, eu sonho que ele seja feliz, primeiramente, e que ele tenha muitas oportunidades, que ele consiga enfrentar tudo o que tem por vir. Parabéns, Carol. Obrigada. Mais uma vez, de antemão, quero agradecer a participação da Carol, mãe do Miguel, que veio ao nosso programa Comportamento é Fase, abriu seu coração, trazendo a sua vida diária, trazendo o seu conhecimento prático, que é o mais válido que nós temos. Parabéns mesmo, Carol. Eu de coração agradeço você dispor desse tempo, vir no nosso programa, trazer as suas histórias, não como uma exceção, mas como um retrato real e real de milhares de famílias que passam por isso, que enfrentam essa jornada e muitas vezes enfrentam essa jornada em forma de silêncio, não querem mostrar, mas você hoje abriu a nossa mente mostrando que o diagnóstico precoce ele é importante, a inclusão social é importante, a aceitação das fases são importantes e muito obrigado por isso. Obrigada pela oportunidade. Que essa conversa chegue a quem precisa ouvir e saiba que você não está sozinho. E assim nós encerramos mais um programa Comportamento é Fase. Entenda antes de agir. A frase final do nosso programa hoje é:
Você, pai e mãe, você não precisa ser um pai perfeito. Não busque isso. O que a criança precisa é um pai presente, é uma mãe presente, que esteja ali do lado dele para quando ele precisar. Não esqueça, se você gostou do nosso programa de forma completa está lá no nosso YouTube. Digite @comportamento é fase tudo junto. E também temos uns cortes no TikTok com o mesmo nome, comportamento e fase tudo junto. No Instagram, pode buscar como dr.marcos_pediatra, dr.marcos_pediatra. Mais uma vez, muito obrigado, e no próximo sábado estaremos juntos às 14 horas para mais um episódio do programa Comportamento é Fase. Entenda antes de reagir.